Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Salve de palmas primeiro, salve de palmas pra gente poder começar o nosso CryptoCast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CryptoCast desta semana. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Carlos Augusto, Azul do Fusca. Eu te conheço, todo mundo te conhece como Azul do Fusca. Seja muito bem-vindo. Prazer. Chega mais aí. Rapaz, são os 3 anos que a gente se viu, já a última vez foi lá no Beat Sampa, lá no painel. E eu sei que você é o cara pra gente poder falar de mineração de criptomoeda. Então vamos partir do pressuposto que nossas avós estão assistindo esse programa, certo? Que ninguém manja nada de cripto, muito menos de mineração. O que é mineração de criptomoeda? O que é mineração? Eu sei que você está cansado de responder essa pergunta, mas então só responda rapidamente pra gente poder mexer, que hoje a gente tem surpresas, inclusive, aqui no programa para mostrar para vocês. Tem coisa aqui legais, pesadas, inclusive. Fala lá, Azul, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Azul. Ou Carlos Augusto, enfim, você pode me chamar do jeito que quiser, eu apresento de todo tipo, para todo jeito, de todo tipo de pessoa. Eu sei que você veio quebrando a quarta parede já, olhou pra lá e daí vambora. Aqui o podcast é interativo, muito trago bom, coisas e é isso aí. Muito bom. Bom, a mineração, para quem não conhece, eu tô trazendo uma forma muito leiga que todo mundo já sabe o que é o Pix, todo mundo já sabe o que é transferência bancária. Você precisa de um servidor para poder autenticar essa transação. Né? Não acha que é alguém lá por trás, lá assim, não, vou autorizar aqui, não. É um sistema bancário, é um servidor bancário que autentica essa transação. Então, para eu te mandar R$1.000 no Pix, essa transação, por mais que seja no instante, ela tem que ser autenticada e validada para poder descontar da minha conta e mandar para tua conta, acreditar na tua conta. A mineração, ela faz esse papel de validação e autenticação dentro do mundo de criptomoedas. Né? É uma das formas de validação e autenticação. Então imagina como se o minerador ele fosse de uma forma muito mais descentralizada um servidor bancário, autenticando e validando essas transações. Então se eu quero te mandar um Bitcoin, eu vou ter que passar por vários mineradores autenticando e validando essa transação. E aí o minerador, obviamente, ele ganha uma gorjetinha por causa das taxas e por causa da quebra de blocos. Para quem não sabe o que é uma quebra de bloco, é como se fosse uma caixa de papelão, de uma forma literal, onde dentro dessa caixa tem várias transações, que alguém pagou as taxas para poder estar fazendo. E o minerador ele vai se juntar, vai abrir essa caixa e vai pegar essas transações e vai validando e autenticando. E aí sobra uma gordurinha lá embaixo, que é quando acaba esse bloco, ele quebra o bloco e recebe uma recompensa. E isso já foi criado desde 2008 no white paper, 2009 quando começou o Bitcoin. Então, basicamente, gente, lá em 2008, 2009, lá com o Satoshi Nakamoto, que a gente já falou, inclusive, aqui no programa, você não sabe quem ninguém sabe quem é o cara, se é um cara, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, enfim, pode ser muita gente aí. A sacada do Bitcoin é justamente essa, de você não saber quem é de fato o dono daquilo ali, porque não tem como alguém ir lá e, né, o cara falar alguma besteira e o negócio cair. Mas, para conseguir validar as transações, como o Azul do Fusca explicou muito bem, você tem lá os hashes, né? Então ele tem... Cada transação ela tem uma identidade única, né? Que vai mudando a cada minuto, a cada 5 minutos, 3, o hash vai mudando a palavra-chave a cada 5 minutos. É isso. O bloco tá cada 10 minutos. Recebi a ajuda dos universitários aqui. A cada 10 minutos muda lá a palavra-chave. Então, os computadores, por isso que é um sistema extremamente seguro. Então, você tem vários computadores que estão lá naquilo ali, que vão validar aquele processo rapidamente, é uma coisa de maluco, mas isso sobra essa gordurinha e o pessoal faz dinheiro. Você está há quanto tempo nesse mercado? Me conta um pouco da sua vida, cara. Cara, eu conheci o Bitcoin em 2011, onde eu li o white paper pela primeira vez. Eu tenho acesso à internet, eu até brinco que eu nasci na banda larga, eu sou de 97, e meu pai em 2003... tinha uma lan house e já tinha banda larga, então por isso que eu brinco que eu nasci na banda larga. Tive uma experiência só de internet de escada, mas foi mais a banda larga. Então sou privilegiado nesse quesito. E então por eu estar na internet desde sempre, eu não era aquele menino que saía para jogar bola na rua, eu ficava direto jogando na internet, ficava explorando coisas, e foi onde eu conheci o Bitcoin Talk e li o white paper do Bitcoin a primeira vez, lá em 2011. Obviamente eu tinha 13, 14 anos na época. Falei com meu pai na época, só que como qualquer pai sensato, iria falar... Eu falei pra ele, vamos investir nessa moedinha aqui, vamos, olha que legal uma moedinha digital. Você podia ter feito muito dinheiro, cara, nessa época. Eu nem me estresso com isso, nem penso nesse negócio, eu só agradeço por eu ter conhecido cedo, mas enfim, desde aquela época eu já entendia pelo menos que a nossa moeda, né, a moeda Fiat, ela nasceu, foi criada errada, porque é sempre impresso mais moeda, e que o Bitcoin era diferente por causa disso. Enfim, em 2011 eu conheci o white paper, li o white paper. 2014 eu minerei a primeira vez.
Minerei com placa de vídeo na IceHash, que era um programinha que existe até hoje, inclusive, que facilitou a mineração para muita gente. Então é um aplicativo meio que automático, já que você clica um botãozinho e você está minerando. Na época, o Bitcoin já não era mais minerado por ASIC, depois a gente vai mostrar como é que é uma ASIC. E minerava, acho que Litecoin na época e convertia para Bitcoin. 2017 eu minerei de novo com um pouquinho mais de placa de vídeo. E 2020 foi quando eu comecei o canal e quando eu comecei a aumentar meu número de placas de vídeo. Então, vamos dizer, eu conheço o Bitcoin há bastante tempo, mas sério mesmo, de 2020 para cá. Foi quando eu comecei a focar na mineração de Ethereum, que era ainda, né, a forma de validação que o Bitcoin funciona e que vai continuar funcionando para sempre. Em 2022, quando o Ethereum mudou a forma de mineração, aí eu passei a investir, a procurar meios de minerar Bitcoin mesmo. E aí, hoje, o quanto que a sua vida mudou quando você entrou de cabeça nessa questão de mineração, cara, de 2020 para cá? Cara, mudou muito, né? Porque primeiro que eu viajei vários estados do Brasil por conta do o canal foi crescendo, né? Eu comecei a publicar vídeos no TikTok, do TikTok eu passei pro Instagram e pro YouTube. E muita gente me procurava para poder estar entendendo como é que funcionava a mineração, para fazer consultorias. E aí passou a ter consultoria presencial, então eu comecei a viajar ao Brasil montando estruturas de mineração. Né? Era muito mais simples naquela época porque era com placa de vídeo, então consumia menos energia, era um negócio diferente. Então eu posso dizer que assim, no começo do canal eu estava trabalhando como assessor de um vereador lá em Joinville, e durante 6 meses desse período foi mais ou menos assim, canal e trabalho com vereador. Ou seja, vote nele! Mas aí no fundo você tipo, cara, sistema político não importa. Nossa, cara. A nossa moeda, inclusive, já foi de ralo, já há um tempão. Eu fiquei até 6 meses, eu fiquei 6 meses, que era o que dava de tempo, porque eu tinha que fazer essas viagens, e aí depois do 6º mês, aí eu comecei já em 2021, aí eu comecei a viajar ao Brasil, então eu posso dizer que a minha vida mudou completamente depois da mineração, depois do canal, depois dessas consultorias. E hoje, obviamente, é full-time mineração 100%. Né? Então, obviamente, eu não faço mais uma consultoria presencial, mas eu atendo o cliente todos os dias. E aí, cara, vamos tentar entender o quanto que esse mercado ele alterou, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, aqui algumas coisas que você trouxe aqui para a gente ter uma noção do que é esse tal de essas plataformas de mineração que você tinha comentado. Mas o quão fácil era a pessoa fazer dinheiro em 2020, 2018 com mineração, e depois da pandemia, depois de tudo mais, que houve inclusive uma escassez absurda de placa de vídeo ali, no nível que, cara, o webcam era cara no planeta. Imagina a placa de vídeo. O quanto que isso alterou, o quanto que esse mercado é mais competitivo hoje, principalmente não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tá todo mundo agora sabendo o que é mineração, né? Bom, a gente volta lá no tempo, lá atrás, o Bitcoin começou a ser validado com processadores. Então, os cálculos que hoje são feitos por máquinas específicas para isso eram feitos com um processador. Por um pequeno período de tempo passou a ser por placa de vídeo, né, que faz cálculos muito mais rápido que um processador. E das placas de vídeo a gente passou para ASICs. Aí de ASIC continuou de 2013 para cá. O mercado era muito menos competitivo antes de 2017 foi onde a massa começou a entender o que era Bitcoin, porque a gente teve aí as mídias noticiando o que era Bitcoin, a gente chegou na primeira alta histórica exponencial do Bitcoin, né? Eu não lembro agora se foi $29 mil, $27 mil, alguma coisa do tipo. Enfim, a gente teve aquela, né, alta muito grande, a mídia começou a divulgar o Bitcoin, a mostrar o que era, e a grande massa começou a entender o que era. E aí a gente começou a ter as primeiras grandes empresas de mineração de Bitcoin, porém não no mercado tradicional, né? Não era algo muito comum de ser feito. A gente tinha Butão minerando a tempo, o Rossello já minerava desde 2013 no Paraguai, o Paraguai já era meio que um polo de mineração naquela época, só que era um negócio mais underground ainda, não era tão conhecido. Rossello veio aqui, inclusive, um beijo pro Rossello, hein? Grande papo, inclusive, você que ainda não assistiu, tem aqui na nossa playlist aqui da BMC News, aqui no
Na TV não, na TV, né, não tem playlist, mas você vai lá no canal da BMC no YouTube, vai lá na playlist do CryptoCast, você acompanhar também. Depois desse nosso papo de hoje aqui, o papo com o Rossello lá da SmartPay, né? Grande Rossello, gente boa, falou palavrão pra caramba. É o Rossello sendo o Rossello, né? Não tem... Um abraço pro Rossello aí, que a gente só se encontra em eventos só. Pois é. Mas e aí, você tava me contando, então... Então, assim, em 2017 a gente teve esse primeiro boom, em 2018 a gente teve uma grande queda do Bitcoin, né? Onde várias mineradoras faliram. Isso aí é normal, até porque muita mineradora acabou pegando empréstimo do governo americano, não conseguiu se manter, isso é normal de acontecer. 2020 e 2021 foi quando a gente começou aí um boom, não só das máquinas de mineração de Bitcoin, mas cripto num geral, e aí aconteceu a pandemia, a gente teve uma escassez enorme, não só por conta da pandemia, mas por conta da mineração mesmo, porque uma placa de vídeo se pagava em 3 meses, então... É uma coisa que está se pagando em 3 meses, é um investimento que você faz, não é nem pirâmide, e se está se pagando em 3 meses, a galera foi louca atrás e a gente teve uma escassez, tinha placa de vídeo que hoje custa, sei lá, R$1.500, R$2.000 e estava custando 15. Então, foi aí onde até eu surgi com o canal, né? Entrei no TikTok com um monte de gamer me atacando, falando que eu era culpa das placas de vídeo estar cara. Que isso? Mas logo é aquele negócio, cara. né? É aquele negócio. Eu também sou gamer, eu também já fui gamer, então eu falei, cara, não fui eu, não foi só eu. Foi mal, cara. Desculpa. Agora gamer. tem como ganhar dinheiro com esse negócio. Desculpa, gamer. Mas enfim, foi por causa disso e aí a gente teve uma escassez global de placas de vídeo, principalmente de placas de vídeo. E aí, de 2020 para cá, começaram a surgir grandes empresas e hoje a gente tem mais de 10 empresas aí, bilionárias listadas na Bolsa Americana que fazem mineração de Bitcoin e que hoje investem também em outras coisinhas, né? Estão investindo em inteligência artificial, mas enfim, foi de 2020 para cá, eu acho que o mercado começou a ter um outro rumo mais industrial. Tanto que a gente vê hoje gestoras de fundo como a BlackRock investindo em mineradoras, a gente vê também países investindo em mineração, você vê o El Salvador tem lá utilizando a energia geotérmica do vulcão para poder minerar. Então é uma coisa que assim, já está muito mainstream. Total. Bom, vamos para um rápido intervalo, gente. Na volta, a gente vai mostrar alguma das surpresas aqui que o Azul trouxe para a gente poder entender cada vez mais sobre esse mercado da mineração de criptomoedas. Fique por aí. Estamos de volta aqui com o BMC CryptoCast desta semana, um papo muito legal lá com o Azul do Fusca. Azul, me conta, o que é essa belezinha aqui? O que ela faz? Como ela respira? De quanto tempo eu tenho que dar alimento? Eu falei para vocês que a gente começou em placa de vídeo, em processador, e aí vocês já sabem o que é, né? É um computador normal que fazia mineração. Aqui a gente tem uma ASIC, que é Ele foi feito único e exclusivamente para minerar. Então isso aqui não serve para nada além de minerar ou Bitcoin ou qualquer outra moeda que seja pela forma de validação. Tá. Aqui dentro a gente tem... Eu posso falar literalmente que é um supercomputador de mineração. Então você pegar uma coisa... o ASIC é aplicativo específico para determinado algoritmo. Aplicação específica para determinado algoritmo. Aqui dentro a gente tem 3 hashboards, são PCBs, que são como se fosse uma placa-mãe. Então a gente tem 3 placas-mães aqui dentro e existem vários chips dentro dela que fazem a validação de dados. Para a gente comparar, para chegar no patamar de uma máquina dessa daqui, você teria que ter, se eu não me engano, 20 mil placas de vídeo. 20 mil, acho que 50 mil. Depende, varia de cada modelo, tá? Mas só para dar uma noção de escala do que uma máquina dessa fez quando entrou em 2013 e foi evoluindo até hoje. Tá. Essa aqui é uma máquina que não é a mais eficiente do mercado, mas ela é basicamente uma das mais utilizadas no mercado hoje. Essa daqui é uma Wattsminer de 100 terahashes. Terahash, para quem não sabe, é a unidade de processamento. Então você tem aí, começou em hash por segundo, foi para kilohash, megahash, gigahash e aí a gente chegou em terahash. Tudo multiplicado por 1000. Então, o que é isso? Como assim? Você pega, por exemplo, o primeiro processador ele fazia hashes por segundo, hash é a transação por segundo. Você tinha hash por segundo, aí a gente passou para vezes 1000, a gente passou para kilohashes, então 1 kilohash é 1000 hashes e assim a gente foi subindo por segundo. E aí uma máquina dessa aqui faz 100 terahashes por segundo de processamento de dados. Isso é 100... Cara, 100 bilhões. É muito.
de hash por segundo. Por segundo. São cálculos por segundo que a máquina faz. Caraca, cara. Quanto é um negócio desse pra pessoa ter em casa, de bobeira, ali? Ah, comprei Cara, aí... Heineken, uma mineradora. Então, aí a gente entra num fator que é o quê? Uma máquina dessa, não tem como a gente ligar aqui, mas uma máquina dessa aqui consome normalmente 3.000 a 3.500 watts. Então, para dar uma escala para quem não entende o quão grande é esse valor, seria mais ou menos metade de um chuveiro ligado 24 horas por dia. Para quem tem chuveiro elétrico em casa. Cara, então... Além do ruído também, que é muito alto. Bizarramente alto. Muito alto. É mais do que, cara, um aspirador hoje vai fazer aí seus 75 decibéis. Essa máquina, normalmente ela produz aí um ruído de 85 decibéis, constantes. Meu, e sem parar. Sem parar, 24 horas por dia. Você não pode tirar da tomada esse negócio. Que se você desligar ela não vai estar trabalhando, né? É. Caraca, cara. Eu tenho tanta pergunta. Vamos lá. Primeira coisa. Então, por exemplo, se a gente ligasse aqui, agora aqui na BMC, a gente vai derreter uma tomada. É bem provável que sim. Esse bicho aqui, cara. Aí, vamos supor, o cara vai lá, ele tem isso daqui, aí tem que conectar lá no monitor pra fazer toda a operação. Na verdade, esse aqui, ele já tá pronto. Então, é como se fosse já um computador pronto. Por si só. Por si só. A única coisa que você vai precisar fazer é a primeira vez que eu liguei a máquina. Você vai configurar o seu endereço, aonde você quer minerar. Por onde vai cair né? A gente tem duas opções que você pode seguir da mineração, que é a mineração solo, onde você vai fazer o esforço todo sozinho para poder estar tentando quebrar um bloco, validar as transações de um bloco, ou você vai para uma pool. Uma pool de mineração é o quê? Onde você junta vários mineradores. Então, por exemplo, eu tenho 100 máquinas dessa daqui, você tem mais 50, aí tem mais 100... Junta essas várias máquinas, você agrega o poder e aí você consegue com mais facilidade quebrar um bloco e receber as recompensas proporcional. Pool de mineração hoje é 99,999% do mercado é o que usa. Porque é mais fácil e você está realmente garantindo alguma recompensa. Certo. Quando você vai para o solo, aí você vai estar fazendo um esforço sozinho. Então pode ser que você passe a sua vida inteira tentando resolver um bloco. Quebrar um bloco e não consegue quebrar. E não conseguir. Aí você não vai ter nenhuma recompensa. A gente teve um cliente que fez um feito de... Ele tinha 0,005% da rede, de poder da rede, e ele conseguiu quebrar um bloco em 25 dias, que era para ter sido quebrado em 3 anos. Então, e é uma sorte, né? Não quer dizer que realmente vá acontecer. Ele conseguiu em 25 dias. Assim como a gente tem dispositivos como esse aqui você pode ter em casa. Esse aqui é um BitX, tá? Aqui dentro dessa máquina a gente tem 100 e poucos chips. Aqui a gente tem um chip só. E aí esse chip aqui é o da máquina mais eficiente que tem no mercado. Então, para dar uma noção para vocês, essa máquina faz 100 terahashes. Aqui dentro a gente tem um chip que faz 1.2 terahash. Então, 100 dispositivos, 80 dispositivos desse aqui seriam equivalente a uma máquina dessa aqui. Isso eu ligo... Deixa eu ver esse negócio. Isso aqui eu ligo aonde? O que eu... Esse aí você pode ter em casa. Tá, então eu posso colocar no meu PC. Esse você pode ter em casa porque ela consome 18 watts. Então você vai ter uma fontezinha que vem junto com ela, você conecta, você liga na energia, e aí você configura, pro Wi-Fi, tá minerando. A diferença, obviamente, é que o pessoal utiliza esse dispositivo para poder fazer solo mining, então mineração solo, e aí é um ticket de loteria. Então, seria mais ou menos a mesma coisa você comprar um ticket de loteria e achar, né, tentar a sorte de ganhar ou não. Achar um Bitcoin lá de bobeira. Já teve casos de mineradores que conseguiram quebrar bloco. Inclusive, acho que 6 ou 7 meses atrás a gente teve um minerador que conseguiu com 3 desse daqui, de uma versão um pouquinho menos eficiente, conseguiu quebrar um bloco e aí ele recebeu a recompensa sozinho de um bloco. É uma chance extremamente rara. Assim, quando a gente fala recompensa um bloco, em média... Quanto de dinheiro a gente tá falando que o cara investiu e ele tá esperando ganhar Na cotação atual, para quem não entende, a gente tem os halvings, né? Então, lá em 2009, a gente começou recebendo 50 bitcoins por cada bloco quebrado. 50 bitcoins por bloco. Por bloco. Ou seja, o cara que quebra um bloco sozinho, se ele conseguir, um milagre de Deus, ele ganhava 50 bitcoins. Naquela época. Aí a gente teve 4 anos, a gente tem o próximo halving. O halving é um corte de recompensa para poder tornar a moeda escassa. Para quem não sabe, o Bitcoin é limitado a 21 milhões de moedas. E a gente começou por 50, desceu para 25, mais 4 anos 12,5, 6,25 e hoje a gente está em 3,125. Então, cada bloco quebrado recompensa ao minerador
que quebrou esse bloco, ou uma pool de mineração que quebrou o bloco, em 3,125 bitcoins, mais umas taxinhas que deve dar ali 3,2, 3,3 Ou seja, bitcoins. o cara ganha R$1,5 milhão. Por aí. Foi o que o minerador que quebrou com a gente, ele recebeu aí 1 milhão e pouco, mais ou menos. E quanto é uma mineradora pequenininha? Cara, uma pequenininha dessa daqui a gente tá falando hoje $200 mais ou menos. Então, esse minerador, ele quebrou, inclusive, eu acho que foi até no período antes do halving, né? Porque o halving aconteceu em abril. Então, 6 bitcoins. 6 bitcoins. Caraca, velho. Então, a gente tá falando de ter gasto aí seus $600 e ter quebrado... Cara, o Bitcoin tava 40, 6... Enfim, 6 bitcoins. O pessoal vai olhar a cotação que tá no momento que vê esse vídeo. Pô, cara, que doideira. É lógico que aqui a gente tá falando de uma sorte. Absurda. E aqui a gente tá falando de uma coisa que realmente vai te provenir alguma... Por exemplo, isso daqui custa quanto? Hoje, a mais eficiente do mercado hoje, a gente deve estar falando aí na faixa de uns 3, 4 mil dólares. 3, 4 Talvez mil um pouquinho dólares. mais. É que varia, né? É uma coisa que te dá retorno financeiro, depende do preço do 25 Bitcoin. pau. Vou gastar uns 25, 30 pau lá dessa daí, e aí eu vou entrar num pool de mineração com mais, sei lá quantos mil mineradores nesse negócio, para tirar 3,25 bitcoins por bloco. Você vai receber proporcional. Eu digo que hoje, assim, se você... O nosso maior inimigo da mineração é o custo de energia, né? É a energia em si, porque você consome muita energia para poder rodar. Desse fato, precisa ter então, assim, energia. se você tem acesso a uma energia barata, como a gente faz com a Level, né? Com hidrelétrica e tudo mais. Energia solar vira isso daí? É que o problema, para você suprir a energia de uma máquina dessa aqui, você precisaria de, sei lá, 50 painéis, 60 painéis solares. Entendi. Então, você precisa de um investimento muito grande para poder rodar. Então, digamos que a pessoa tenha aí sua energia de forma barata, seja algum estado uma cooperativa de energia, e você tem um custo de energia barato. Normalmente, uma máquina dessa vai se pagar aí nos seus 20 meses. Então, a gente está falando aí isso sem considerar a valorização da moeda e nem nada. Então, a gente está falando aí de uns seus 5% ao mês. Se a pessoa não tem custo de energia, seja lá de que forma que for, ela vai conseguir pagar um investimento aí na mineração em 10 meses. Então, a energia, o custo da energia, ela é um inimigo global da mineração, obviamente. Se você tem um custo baixo de energia, você tem um lucro maior. Se você estiver minerando, esperando aí, diminuindo o preço da energia, mais o que você recebe. Mas é algo que em 1, 2 anos ele se... Isso, dependendo do investimento que você fazer, dependendo da máquina que você pegar, porque tem máquinas mais eficientes, tem máquinas menos eficientes, tem máquinas mais custo-benefício, tem máquinas menos custo-benefício. Isso é uma coisa que eu, como criador de conteúdo, auxilio se a pessoa tiver dúvida. Pode crer, pode crer. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo e na volta mais papo aqui com o Azul sobre mineração, que ainda tem bastante coisa para gente explorar nesse mercado. Fique por aí. Estamos de volta aqui com o CryptoCast desta semana, com o meu amigo Azul do Fusca, que a gente estava comentando sobre mineração, a gente estava com aquele trombolho aqui no meio da mesa, mas muito maluco, né? Agora me conta um negócio, você estava me falando aqui em off, que se todo mundo tivesse uma dessa daí, que é $200, a rede teria mais poder, é isso? Isso. Então hoje a gente está aí na rede atual com 1000 exahashes. Então, de novo, naquele cálculo que a gente fez lá, uma máquina 100 terahashes, a gente vai lá para petahash vezes 1000, vezes 1000 de novo para exahash, e aí vezes 1000 a gente chega em zetahash. Então você pode falar que a rede hoje ela está aí com seus 1 zetahash ou com 1000 exahashes. Certo. Se você pegar um dispositivo desse daqui e dar para cada pessoa no mundo, então hoje a gente está com 8 bilhões de pessoas no mundo, daria mais ou menos 40 vezes o poder da rede atual. E aí eu volto naquele assunto de que a mineração, né, a prova de trabalho, ou como o Bitcoin é validado hoje, é a forma mais descentralizada que a gente tem num sistema para poder validar transações e para tornar elas autenticadas. Se pegar, por exemplo, a gente volta naquele assunto do sistema bancário, a gente tem aí servidores bancários que podem ou não ser atacados, podem ou não ficar offline. A gente já viu várias vezes o Pix não está funcionando em determinado momento do dia. Isso por quê? Porque a gente tem um sistema centralizado de validação. Se você pegar, por exemplo, e der um dispositivozinho desse aqui para cada um na Terra, óbvio que é uma utopia, que não vai acontecer. 8 bilhões isso daí. Absurdo. Mas é uma forma de manter a rede, de validar as transações e você está totalmente descentralizado.
Não tem como você derrubar 8 bilhões de dispositivos desse aqui, assim como não tem como você derrubar todas as mineradoras do mundo. Você pode sim afetar a rede se um país banir a mineração, como já aconteceu com a China, mas é improvável e é impossível de você conseguir banir a mineração no mundo. Né? Você conseguir parar todas as mineradoras. E tem como o cara hackear a mineradora? Cara, não, assim, já aconteceu de você conseguir entrar dentro de um você invadir um IP de uma mineradora e você conseguir mudar a carteira. Mas mais do que isso, você não consegue fazer uma coisa muito específica ou mudar o contexto da história. O que muita gente se preocupava antigamente era com o ataque dos 51%. Então, se uma entidade tivesse mais do que 51% do poder da mineração, do poder da rede, ele conseguiria ditar as regras dentro do Bitcoin. Só que hoje, para você conseguir fazer isso é até um dado que eu trouxe no BitSampa, você teria que injetar mais de 3, 4 bilhões de dólares por minuto dentro da rede para conseguir controlar a rede. Tem esse fator e tem também o fator de que você não consegue alugar todo esse hash rate. Você não consegue ter 51% do hash rate. Não tem como você chegar e comprar. E se acontecesse, se tivesse alguma entidade tentando fazer isso, seria até positivo pro Bitcoin, porque seria uma injeção absurda de capital, multibilionária de capital dentro das criptomoedas, né? Dentro do Bitcoin. Então o cara teria que colocar 4 bi por minuto. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Durante quanto tempo? Aí é o tempo que ele quiser controlar a rede. Só que assim, é improvável porque, como eu te disse, não tem 50% do hash rate. Ele teria que fazer, além disso, ele teria que alugar também 50 mais um, né? Caraca, cara. E aí você estava me comentando, então. Óbvio que é utópico e tudo mais, mas se você tiver uma dessa, por exemplo, não existe um problema de você aumentar a competição contra... Assim, competição para o minerador sempre vai ser uma coisa ruim, não tem como falar. Por exemplo, eu não vou nem considerar halving, mas eu, por exemplo, no início, no primeiro dia de halving, pós-halving, até hoje, cada vez mais você vai minerando menos Bitcoin. Para quem não sabe, você não está minerando dólares, você está recebendo a mineração em Bitcoin. Né? Então, quando você opta por minerar dentro de uma pool de mineração que você vai receber o proporcional do que aquela pool e do seu poder alocado na pool, você recebe em Bitcoin. Né? A gente também volta naquele assunto lá do Bitcoin minerado, é um Bitcoin limpo, é um Bitcoin virgem. Quando você opta por mineração de pool, você está recebendo esse Bitcoin e você está gerando concorrência na rede. Isso é óbvio, né? É aquele negócio, se eu tenho 10 trabalhos e 10 mineradores, 10 validações para 10 mineradores, eu tenho uma validação para cada minerador. Se eu tenho 20 trabalhos para 10 mineradores, eu vou receber uma recompensa para cada minerador maior. Se eu tenho o contrário, é oferta e demanda. Claro. Então é Quanto normal. mais raro, mais caro e vice-versa. Só que, olhando pelo ponto de vista utópico, pelo ponto de vista beneficial para a rede, quanto mais mineradores, mais segura a rede fica. A gente tem aí a rede do Bitcoin, ela é a mais segura de longe, porque ela tem 99,999% do tempo de uptime, que funciona direto. Ela teve uma falha na rede, eu não lembro agora se foi em 2013 ou 2011, mas de lá para cá nunca falhou, é 24 horas por dia e continua funcionando e vai continuar funcionando até sabe-se lá quando. Caraca, cara, que doideira. É um mercado muito, muito louco, né? Porque ele não é um mercado... Assim, ele é um mercado novo, Ao mesmo tempo que ele já tem aí seus 10 anos de existência, esses quase... 10, 2009, a gente 15, coloca né? 15, 16 anos. 16 já, anos de existência. E o quanto que, assim, aqui no Brasil... existe regulação para isso? Porque o governo adora regular as coisas, é natural. Então, não existe nada que te impeça de fazer a mineração. O problema é que a gente tem notícias que sempre saem que dão a entender que a mineração é algo ilegal. Mas, na verdade, as notícias que saem são notícias com a headline falando mineradora ilegal foi apreendida pela polícia e tal. Na verdade, o que era ilegal era o furto de energia, que acontece bastante nesse mercado. Né? Como eu falei para vocês na outra parte, a gente tem a energia como o maior inimigo da mineração. Claro. Existem pessoas que querem remover esse custo de energia e aí removem normalmente de forma ilegal, né? Furtando energia. E aí o furto de energia é ilegal. Isso aconteceu bastante no Paraguai,
Acontece bastante no Paraguai e acontece aqui no Brasil também em casos esporádicos. Se você pesquisar aí mineradora ilegal apreendida, você provavelmente vai pegar alguma notícia, algum headline falando sobre isso. Porém, a mineração mesmo, o ato de minerar, se você paga energia direitinho, se você tem aí a sua questão de energética certa, você não tem nenhum problema. Você pode ter dentro da sua casa, como eu falei para você, isso aqui é uma mineradora, você está minerando, você pode optar por minerar dentro de uma pool e você vai receber satoshis. Satoshis é o centavo do Bitcoin. Então você vai receber fraçãozinhas de Bitcoin e está minerando, não é ilegal. Caraca, cara. E aí, aqui no Brasil então não é ilegal, mas também não tem uma regulação específica para isso, só que o custo de energia no Brasil é inacreditável. Em São Paulo tem bandeira vermelha, mas você não... Cara, se pegar hoje o custo médio do Brasil, a gente está falando de R$1 kWh, médio, né? E quanto é que você gasta com a mineradora? Mineradora você vai estar consumindo aí seus 2.400 kWh no mês. Então, se a gente fizer vezes R$1, você estaria gastando R$2.000 de energia, R$2.400 de energia. Sem contar banho, videogame... Exatamente. Chuveiro. Você pegar numa conta básica, você não consegue uma máquina que faz R$1.000 e poucos. Não bate a conta. Né? Porque ela faz R$1.000 e poucos por mês, né? Isso. Na cotação atual é essa máquina, né? Então, assim, se você fizer uma conta para energia residencial, não compensa. Não compensa. A mineração para residencial compensou na época quando era com placa de vídeo. Porque a placa de vídeo consome muito menos energia, aí tinha um pessoal, inclusive eu tive placas de vídeo minerando no meu apartamento, porque compensava naquela época. Ficava um barulho também na tua cabeça com placa de vídeo ou não? Cara, a placa de vídeo faz muito menos barulho, muito menos ruído. Tanto que eu vivia dentro do apartamento que eu mostro no canal, né? Quem quiser ver depois ali, tem vídeos no canal mostrando como como eu construí a parte de elétrica e tudo mais. Agora, quando a gente fala de Bitcoin, aí a gente está falando de um processo que é um pouquinho mais industrial, que exige um pouquinho mais de a parte de elétrica, mais cuidado com a parte elétrica, mais cuidado também com a questão de calor, de ruído. Então, esses fatores eles tornam um pouquinho mais industrial. Estou falando que não tem como você ter uma em casa? Não. Você pode ter se você quebrar essas contrapartidas da mineração com o ASIC, né? Com Bitcoin. Caraca. Então, e aí na energia comercial que faz mais sentido, é isso? Isso, aí a gente trabalha, aí aparecem oportunidades, como por exemplo a nossa empresa Level, a gente fornece a energia em hidrelétrica. Aí em hidrelétrica a gente consegue baixar o custo muito. Aí baixa para quanto? Cara, hoje a gente oferece para o cliente energia a 35 centavos. É porque a gente cobra em dólar e o real ele vai mudar a todo momento, mas a 35 centavos o quilowatt-hora. Então a gente está falando basicamente de 1/3 da energia comercial, a energia residencial que você pagaria. Aí sim se torna algo que é positivo. Você está rendendo mais do que você está gastando. Mas aí, como é que você vende essa energia? Porque a gente fornece o serviço de hospedagem. Então o cliente ele vai comprar a máquina com a gente, vai hospedar a máquina lá com vocês. Lá na própria hidrelétrica. Na hidrelétrica. E aí vai estar minerando lá na própria hidrelétrica. Direto na sua carteira. E cai direto para a pessoa. É ela que configura a carteira de mineração e ela que vai receber o próprio Bitcoin. Então aí na ponta do lápis o cara vai ter gastos. $2.000, né? Uma daquela ali? 20 pau. Eu vou colocar hoje uma máquina que a gente oferece e é a máquina que a gente mais vende, que é uma S9K Pro que faz 120 THz. Essa que eu mostrei faz 100. Tá. Então ela faz 120 THz e ela consome 2.760 watts. 2.760 watts. Na conta atual, a gente deve estar fazendo aí os seus... Descontando energia já, limpo, né? A gente deve estar fazendo aí os seus 3,5%, 4% ao mês. No plano de energia mensal. Aí a gente tem um plano de energia que é o anual, onde a pessoa paga 12 meses de energia e ela consegue um descontinho na energia ainda mais. Aí de 6 centavos e meio de dólar, que daria os seus 30 e poucos centavos, passa a ser 5,3 centavos de dólar. Certo. Então dá esse descontinho, aí a gente está falando já, como você já está pagando a máquina mais a energia, a gente está falando de, durante os 12 meses, uns 6%. Promoção que a gente está tendo agora, $2.000 da máquina, mais $1.250 de energia dos 12 meses. A gente está falando aí de 6%, de acordo com a conta atual. Eu sempre deixo muito claro. Mês. A gente tá... Cara, eu sempre deixo muito claro. Sempre quando eu faço um vídeo, ou sempre quando eu faço alguma participação em podcast, todos os valores que eu falo é de acordo com a data atual. Claro. O pessoal acha que às vezes é renda fixa. Não existe renda fixa. Você conseguir um investimento de 6% ao mês fixo, eu vou parar de fazer tudo que eu faço e eu invisto só nisso. Óbvio. Não tem como. Então é variável. Eu sempre dou uma aulinha de conscientização antes da pessoa investir, porque a mineração não é para todo mundo.
né? É uma coisa que é específica e é nichada. Então, é uma forma de descentralizar. Eu tenho investidor de todo tipo. Eu tenho investidor que é aquele de primeira viagem, que não conhece nada e que quer receber o próprio Bitcoin, fazer um DCAzinho, né? Eu tenho investidor que investe, já faz trade, já faz DeFi, já está muito a fundo do mercado e ele quer descentralizar, ele quer uma maneira de ver outras formas de investimento. E, enfim, tem investidor que olha só como investimento mesmo. Não, ele quer receber aquele Bitcoin limpo, ele quer tirar a porcentagem dele e é isso aí. Então, vai até converter para real e colocar no bolso para se bobear. Também tem gente que faz. Eu, sinceramente, recomendo para todos os mineradores, não só com a gente, mas qualquer minerador, a holdar, né, a segurar o máximo possível de Bitcoin. Claro. Porque se olhar na história aí, quem minerou, por exemplo, há 5 anos atrás e guardou... Não, e os países ainda nem começaram a colocar reserva em Bitcoin. Vai começar Cara, agora, a gente não tem reserva, a gente vê que não tem, por enquanto, uma adoção em massa de institucionais muito grandes, a gente não tem... Cara, assim, a mineração, quem tem mais favor na mineração é o próprio governo, é o próprio país. Né? Você vê, por exemplo, o Butão, recentemente, ele divulgou que ele tem, acho que, se não me engano, 3 vezes o PIB dele em Bitcoin. Porque o Butão já é um país que minera há muito tempo. Desde 2013 você vê notícias dele minerando. E é uma coisa que, assim, por a mineração ser algo que você consegue mascarar muito bem, eu não duvido nada de que alguns países apareçam já mostrando que tem mineração ou que já mineravam há bastante tempo. A gente vê a Rússia, por exemplo, fornecendo parcerias aí com estatais de energia ou com empresas de energia privada para minerar. Então, é questão de tempo. É questão de tempo. Eu falei no BitSampa, eu falo hoje aqui também. Eu acredito que o Brasil ele tem muito potencial na mineração porque ele tem muita energia excedente. Para quem não tem noção, o Brasil hoje ele tem 95% mais ou menos a energia renovável e o excedente do que ele gera, é o 6º país que mais gera energia no mundo, o excedente do que sobra, do que é desperdiçado, daria para colocar 70%, 80% da rede do Bitcoin. Então, se a gente pegasse todas as mineradoras do mundo e quisesse encaixar dentro do Brasil, daria para colocar 70%, 80% da rede. Caraca. Então tem muito potencial. Se a gente continuar caminhando para o caminho que a gente caminha, é bem provável que o país... Gostei do caminhando para o caminho que a gente caminha. O Brasil vai ter aí, provavelmente em 2, 3 anos, a gente se torne o polo de mineração, tome o lugar do Paraguai e se torne o polo de mineração da América Latina. O que precisa para virar isso? Mais parcerias estatais com questões de energia, né? A gente vê, por exemplo, eu posso falar o que aconteceu no Paraguai. O Paraguai até então era um polo de energia, só que a ANDE, que é a estatal, basicamente controla 98% da energia do Paraguai, ela acabou virando a cara contra os mineradores, né? Ela fez o movimento contrário do que deveria e acabou recusando um investimento de 1,5 bilhão de dólares que aconteceria em 2025. Justamente porque fechou uma barreira muito grande. Ela subiu a tarifa de mineração, ela subiu o custo de energia e tornou inviável para que novos investidores ou para que novos investimentos entrassem no Brasil, no Paraguai. No Brasil, é uma coisa que leva muito mais tempo, que é um país muito maior. Então, se a gente começar a ver incentivos fiscais para importação de máquinas, incentivos fiscais para mineração, para consumir essa energia que não é consumida, que ela já é desperdiçada, a gente talvez consiga ver uma evolução nesse quadro de mineração aqui no Brasil. Principalmente na parte de importação. A gente consegue trabalhar hoje criativamente dentro da lei para poder importar esses equipamentos para dentro do Brasil, só que você sabe como é que é o fator importação no Brasil. Ele é muito complexo, é muito complicado, principalmente para questões que são novas. Né? A gente não está falando, por exemplo, de importar uma blusinha, importar uma coisa que já existe há muito tempo. A gente está falando de uma importação de algo que é basicamente novo no mercado. Então, se a gente tiver esses incentivos fiscais, a gente consiga aí, se encaminhar para se tornar um polo de mineração na América Latina. Tá certo, vamos para um rápido intervalo e a gente volta com muito mais CryptoCast nessa semana. Fique por aí. Bem-vindo de volta ao nosso último bloco aqui do CryptoCast. Achei um papo muito bacana com a Azul Fusca. A gente estava falando, né, Azul, sobre as dificuldades de importação desse tipo de máquina, desse tipo de coisa no Brasil. Você é um cara que, obviamente, está muito
por dentro disso, até porque trabalha com isso e tudo mais. Hoje, você vê que o Brasil ele dificulta muito isso. Então a gente estava falando agora há pouco, mas onde é que ele dificulta? O que é complicado? Porque não é ilegal você fazer mineração. Então o que rola? Bom, a começar pela parte, a gente tem aí uma isenção fiscal que existe para máquinas em determinados momentos. Tem um negocinho na lei que permite fazer essa importação, mas ainda é quase um tabu você tentar importar eu vou tentar, que nem eu vou tentar comprar uma coisa da China, eu vou tentar importar uma blusinha da China, por esses meios a gente não consegue. Então é uma coisa que não está muito no tato de uma pessoa comum. Você tem que ter um importador, enfim, é uma coisa muito mais complexa do que é. Eu acredito que facilitando e trazendo esses incentivos fiscais, a gente consiga normalizar e facilitar a importação. E aí você vê, eu trabalho com isso, obviamente eu não gostaria que facilitasse, mas o que eu vejo é que o Brasil tem muito potencial e eu acho que é uma coisa que tornaria mais investimentos para dentro do Brasil. A gente vê inúmeras empresas multibilionárias dentro do mercado americano buscando outros países para poder justamente descentralizar. A gente vê uma política que o Trump fala positivamente e tenta centralizar o máximo possível da mineração dentro dos Estados Unidos. Para quem não sabe, até 2017, se não me engano, a mineração, o centro era na China, que é onde fabrica os equipamentos. E de 2017, eu acho que quando foi banido mais uma vez a mineração, mais uma vez Bitcoin, a gente passou a ser os Estados Unidos o centro da mineração, lá no Texas principalmente. Então a gente vê o Trump tentando centralizar e a ideia dessas mineradoras é não centralizar, porque centralizar algo que é descentralizado não é bom. Claro. E aí a gente vê empresas multibilionárias buscando formas de investir em países que tenham um custo de energia mais baixo. A gente viu com essa saída de investimentos do Paraguai, por conta da Ande ter aumentado a tarifa, a gente viu companhias que investiam ou que ainda investem no Paraguai já entrando no mercado brasileiro com planos gigantes. A gente pega, por exemplo, a Penguin, que é uma empresa que foi criada no Paraguai, que é americana, mas foi criada no Paraguai. Tinha lá sua subestação, gerava a sua própria energia e tinha a sua mineração. Com essa subida de tarifa, passou e está investindo no Brasil, está aí com um projeto de 400 megawatts de energia eólica. Para quem não tem noção, 1 megawatt de energia, a gente está falando de 300 máquinas, mais ou menos, que você consegue colocar. 400 é coisa pra caramba. Nossa, cara. Então, você vai ver cada vez mais notícias de empresas muito grandes, até estar com interesse de investir no Brasil também, justamente por esse fato. O Brasil tem muita energia excedente, é uma energia que é desperdiçada, que não se utiliza em outro setor, que vai ser utilizada para poder fazer alguma coisa, seja na mineração ou seja com data centers de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente vê, inclusive, companhias grandes como Big Techs, como a Microsoft, investindo em data centers aqui no Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Acho que está para lançar um outro data center aí que vai ser o maior da América Latina. O que é um data center de inteligência artificial? Cara, data center, bom, é um servidor, Então você monta uma estrutura para poder atender uma demanda, seja para autenticar, validar transações, como um servidor bancário. Para inteligência artificial é o quê? A gente sabe como funciona o DeepSeek, o ChatGPT. Não está na nuvem isso aí, não. Alguma coisa está sendo feita por trás. Total. Um data center de inteligência artificial é o quê? São vários racks, vários servidores, vários supercomputadores fazendo o que você precisa. Então eu quero perguntar para o ChatGPT qual que vai ser uma previsão do mercado de Bitcoin para daqui a 30 dias. Ele vai jogar essa demanda para dentro desse servidor, desse computador, ele vai fazer o pensamento dele e vai te jogar a resposta. Cada vez a gente tem uma demanda maior para isso, Cada vez mais a gente vê as pessoas utilizando inteligência artificial para várias coisas. Sim. Não só também para perguntas, mas para desenvolver outro tipo de coisa. Você vê inteligência artificial em tudo hoje. Você tem no celular para editar uma foto, você tem, cara... Você tem como treinar a inteligência artificial. Você pega o GPT, por exemplo, você tem como criar uma inteligência só para fazer aquele tipo de serviço que você quer. Então, esses dias eu fiz um teste besta, assim, eu precisava pegar o programa. Eu odeio decupar a coisa. Odeio. E eu sei que existem maneiras mais fáceis de decupar lá, que você pega lá um plugin, só joga lá no YouTube e ele decupa. Mas eu falei, eu vou testar o GPT.
Aí eu baixei o vídeo, converti para MP3 e falei assim, GPT, eu quero criar um programa que vá dividir e transcrever todos os meus programas a partir de hoje. Só te mando o arquivo. Aí, tá, mas como é que vai fazer? Tal. Aí você vai treinando. Meu, o bicho começou a fazer, ele faz como se fosse a matéria já, pronta do negócio. Ele não precisava, era só pra ver como é que ficava. Então é muito louco, né? Você acha que existe um caminho positivo ou perigoso? Porque uma hora o governo vai dar umas brecadas nisso, não? A gente já teve, na verdade, por exemplo, a DeepSeek, ela veio meio que, inclusive teve uma queda no mercado de ações, foi trilionária, a gente tá falando de trilhão de dólar que Nvidia, caiu. Com Nvidia, com Big Techs, né? Nasdaq foi pro chão. Então, a gente teve isso acontecendo porque a DeepSeek veio, mostrou uma forma de ter uma inteligência artificial muito menos custosa do que era a OpenAI com o ChatGPT. Só que ao mesmo tempo, veio da China. E se veio da China, questões políticas, se você perguntava o que aconteceu em determinada data, que era algum acontecimento histórico que aconteceu dentro da China. Hong Kong. O DeepSeek já não conseguia responder. Pô, isso é uma trava do governo dentro da inteligência artificial. Então sim, pode acontecer. Se operar dentro daquele país, você tem que estar dentro das regras, isso vai acontecer. Você vê o caso agora que está acontecendo do Rumble sendo limitado ou tendo que apresentar algum responsável legal dentro do Brasil, assim como aconteceu com o Twitter. É uma coisa que, assim, se quer operar dentro daquele país, tem que estar dentro das normas do país. Tem que jogar com a regra do país. O que você vai fazer? Agora, se a gente está caminhando para uma Skynet da vida, onde a inteligência artificial vai nos controlar, aí eu não sei dizer. Porque, cara, é impressionante, realmente. Eu tenho amigos que são... não? Pô, eu tenho amigos que são programadores que hoje utilizam 100%... Aí, lógico, tem a habilidade deles, você tem que ter uma certa habilidade para poder treinar a inteligência artificial, mas, cara, elas conseguem fazer trabalhos aí incríveis. A gente vê hoje agentes de inteligência artificial já fazendo até próprio trade. Analisa o mercado, ele faz um trade, aí você vai lá e copia o que a inteligência artificial fez. Ou você mesmo pode programar. Não, olha, eu quero que essa inteligência artificial, esse agente de inteligência artificial, ele faça os trades para mim. Eu quero ser menos arriscado, eu quero ser mais arriscado. Você pode definir tudo isso e ele faz esse trabalho para você. Lógico, você está botando o seu dinheiro na mão de uma inteligência artificial. Se vai funcionar ou não, não sei. Mas, cara, é um mercado que não sei se está muito inflado ainda, se já está assim... tem muito investimento e já tem muita gente fazendo, mas é uma coisa que vai evoluir muito com o tempo. Afinal, a gente está falando de inteligência artificial nesse sentido, nesse âmbito, faz pouquíssimo tempo. A gente está falando aí de quê? O OpenAI, o ChatGPT tem 2, 3 anos, eu acho. Foi agora há pouco. Faz pouquíssimo tempo, então vai evoluir muita coisa ainda. Dá um pouco de medo, cara. Eu tenho um pouco de medo desse negócio aí, assim, que é realmente impressionante. Porque antes você conseguia distinguir o que é inteligência artificial, o que não é. Você batia o olho num texto, você conseguia. Hoje, o ChatGPT, se você quer sei lá, cara, você vai ler um documento jurídico que ia ter 1.200 páginas. Eu sou jornalista, eu aprendi a ler documento jurídico para fazer matéria investigativa. Então, existe uma maneira de você imprimia tudo, lia, ele fala... Chama no GPT, pede assim, resumo. Cara, é em 4 segundos. É inacreditável. Eu lembrei de uma coisa engraçada. Que às vezes eu não... Às vezes... hoje a gente tem equipe que atende, faz o vendas, faz o suporte, mas durante muito tempo eu que atendia o vendas. E assim, às vezes eu sou um ser humano, então às vezes eu não tô nos melhores momentos. Eu já utilizei o ChatGPT já para poder dar uma resposta agradável para um cliente. Claro, pô. Então, e resolve. Resolve. O maluco que resolve. Então, são coisas assim, a tecnologia ela evoluiu muito nos últimos 20 anos. Se a gente pegar no último, assim, de 2000 para cá, né, até em 1999, a gente tinha o ser humano tendo medo do bug do milênio, né, que era uma coisa simples de ser resolvida, e hoje a gente já tem uma coisa que, cara, tá evoluindo muito. Se vai sair do controle ou não, eu não sei. Se o mercado tá muito inflado, eu não sei. A Nvidia aí, ela, né, dos últimos 5 anos para cá, ela chegou a ser a mais valorizada do mundo e agora está ali no top 3, 2. Então, cara, é um mercado que tem muita coisa para frente. Mineradoras, buscando uma forma de rentabilizar diferente, elas começam a desenvolver data centers para atender essa demanda também, já que elas têm a energia para poder fornecer, né? IA consome muita energia também.
Mas é uma coisa que eu não sei até que ponto a gente vai. A mineração é uma coisa mais estável. Você sabe que o mercado hoje ele tem muita energia sendo consumida e você tem aí 1 zettahash é muita coisa, são muitas máquinas. É um mercado muito estável. E a IA já é um mercado um pouquinho mais que as mineradoras estão procurando formas de descentralizar e de ganhar mais dinheiro. Lógico que os investimentos feitos para a infraestrutura de uma mineradora é muito menor. A gente está falando aí de 10 vezes menos custoso do que uma infraestrutura para IA. Mas é uma coisa que vai acontecer, é normal. É inevitável. Azul, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao CryptoCast. Que honra recebê-lo. Eu que agradeço, muito obrigado. E quem quiser me conhecer nas redes sociais aí, é Azul do Fusca. Você nunca vai esquecer esse nome. Azul do Fusca, cara. Todo mundo quando chegou aqui falou Carlos Augusto. Eu falei, Carlos Augusto, Azul do Fusca. O Augusto chegou, Azul. Tá certo, Azul, muito obrigado, viu? Volte mais vezes. E a você que nos acompanhou no CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco na BMC News. É a casa do investidor cripto na TV brasileira. Eu espero vocês na semana que vem com muito mais CryptoCast pra gente poder explorar esse mercado que só cresce no planeta. Tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!